Recentemente eu assisti um vídeo com o tema Quem é que controla o mundo e por quê? Neste vídeo a autora apresenta fatos históricos que comprovam que há um complô, há um conflito desenrolando na história da humanidade que transcende a matéria. Eu sou o pastor Montefusco, muito obrigado pela sua companhia e fiquem comigo porque nós vamos estar avaliando esse vídeo passo a passo e nós vamos perceber que esses fatos históricos estão totalmente embasados nas profecias bíblicas. Eu escolhi esse vídeo porque a autora, primeiramente, ela não é cristã. E isso é uma coisa bem interessante para nós porque a avaliação dela é uma avaliação histórica. Ela não tem aquela ótica cristã, ela não tem aquela ótica bíblica. Portanto, eu vou estar enxertando dentro desses fatos que ela vai apresentando na historicidade da humanidade, que está sendo dominada por essa mente tenebrosa, com versículos bíblicos. Inicialmente, nós vamos acompanhar com a autora a elaboração de um gráfico. Esse gráfico retrata a estratificação social e, ao mesmo tempo, ela vai ilustrar o tema dela, quem é que nos controla e por quê. Quem é que nos controla e por quê? Vamos começar aqui com a nossa pirâmidezinha. Então aqui na base, né, a gente tem a classe trabalhadora, o proletariado, os escravos do sistema, que somos nós, né? As grandes corporações, com certeza, estão acima do homem comum na questão de controle, né? Precisa ser um gênio para saber disso. Então, um pouco acima das corporações, a gente tem a questão de governo, né? Acima do governo, a gente tem uma coisa chamada instituições financeiras, tá? Que a gente pode também chamar de bancos. Tá, agora a gente vai chegar na parte interessante, porque essa partezinha aqui é a parte que é revelada ao público. Essa parte que é revelada ao público, ninguém pode questionar, porque ela está descrevendo o nosso dia a dia, pois essa estratificação social é uma realidade concreta. O que ela está fazendo aqui é considerar os fatos históricos de forma detalhada para montar o quebra-cabeça que nos mostrará a verdade oculta por trás de todos os acontecimentos históricos. Agora ela vai enfatizar que existem sociedades secretas e que essas sociedades secretas elas têm ligação com o ocultismo e elas têm influenciado, infectado a humanidade com suas doutrinas tenebrosas. Vamos dar uma olhada para isso. Acima delas, a gente tem o quê? A gente tem as sociedades secretas. Sociedades antiguíssimas que começaram aonde? Nas civilizações antigas, no Egito Antigo, na Babilônia, na Suméria. Então, essas sociedades secretas, todas elas foram criadas com esse propósito de dominação. Para quem acha que ligar tudo isso ao esotérico é besteira, claramente você não leu os trabalhos do Albert Pike, ou claramente você não tem conhecimento básico sobre história antiga, sobre civilizações antigas. Sociedades secretas elas já se infiltraram nas religiões e ela pode até ser vista em alguns desses lugares aqui do topo, pelo poder de influência que a religião tem. Ela, com essa afirmação, só está endossando o que a Bíblia diz sobre essa realidade. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse assim para Jesus Cristo, o diabo: se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos com a sua glória. Há reportagens longas mostrando como a política tem buscado apoio no mundo espiritual, mostrando que, de fato, a história da humanidade sempre esteve interligado com assuntos esotéricos, assuntos do ocultismo. Sim, aqueles que não buscam a Deus, evidentemente, buscarão uma força oculta do mal. Nesse próximo trecho do vídeo dela, eu vou destacar o fato que ela está dizendo que não se pode desligar os fatos históricos com uma história que excede aquilo que é palpável. Que nem, inclusive, eu estava lendo um comentário de um cara que falou assim que eu trago tudo pro lado esotérico. Tá, bom, primeiro vocês têm que lembrar que eu não sou religiosa, né? Eu sou acadêmica e mesmo assim eu trago tudo pro lado esotérico. Pô, que interessante. Seria porque a história inteira da humanidade é baseada no lado esotérico? Seria porque grandes ensinamentos eram baseados no oculto até pouquíssimo tempo atrás? Você tem que acreditar nessa questão da dualidade que eu falei, independente se você acredita em Deus ou não. Agora, o que é a dualidade? Que é a mesma dualidade, como eu já falei, que está em trabalhos maçônicos, tá, gente? Que é o simbolismo do preto e do branco, que você não encontra apenas na maçonaria, você encontra
em religiões do Oriente, tá? O Shintoísmo, que é uma religião da China também, que é aquele yin e yang, né? O preto, branco, o feminino, o masculino. Então, essa crença da dualidade, isso não é uma crença baseada em esoterismo sem sentido. Isso é uma crença baseada, primeiro de tudo, na realidade do mundo, porque o mundo é binário. Ela afirma com razão que só podemos entender os eventos caóticos que rondam a humanidade a partir da crença da existência de forças antagônicas do bem e do mal. De fato, Jesus Cristo divide a humanidade em dois grandes blocos, o reino deste mundo e o reino dos céus. Por exemplo, em João 18,36, respondeu Jesus: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui." Em João 8,44, Jesus vai dizer que a humanidade está dividida em duas paternidades, a de Deus e a do diabo. Finalmente chegamos ao topo da pirâmide e você vai perceber que ela vai dizer enfaticamente que este lugar, lá no topo da pirâmide, está reservado inevitavelmente para o maligno, ainda que ela não seja uma cristã, mas ela chega a essa conclusão de que tudo está ligado ao mundo espiritual e que no topo dessa pirâmide social existe sim uma mente diabólica que está produzindo todos os eventos caóticos que dirigem a humanidade para um fim trágico. Então, a gente está chegando no topo dessa pirâmide. Isso aqui, a dualidade é muito simples. Bem e mal. Lógico que o mal, ou seja, o lado oposto, está tentando ferrar com toda a criação. Quem está no controle do poder, quem controla o mundo hoje, e eu falo isso sem ser religiosa, eu não tenho religião, eu sou acadêmica, mas quem controla o mundo hoje é simplesmente o demônio. Por que eu digo isso? Você tem que entender, como eu falei, gente, porque eu já tive experiência levíssima com religiões pagãs do oculto. Eu sei que existem forças além da nossa compreensão. E sem que ela seja uma cristã, ela está novamente fazendo uma afirmação bíblica. Porque, de fato, a Bíblia diz que o mundo só terá paz quando finalmente Satanás for aprisionado, deixando o mundo quieto. E isso acontecerá no período do milênio, quando o diabo será preso por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 1 ao versículo 3.